ver que todo dia uma empresa ela é atacada, seja ela de qualquer segmento ou tamanho. É extremamente importante ver que o vizinho, se ele não se protege, ele realmente está sendo atacado também. O que essas empresas têm em comum? Afinal, a gente tem tanta solução de segurança, de proteção. O que essas empresas têm em comum? Nenhuma delas tinha Kaspersky. Esse é um fato, nenhuma delas tem. E falando sobre JBS, que é essa aqui no canto esquerdo superior da tela, a JBS ela sofreu um ataque nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eles possuem Kaspersky. Nos Estados Unidos eles não têm a nossa solução e o mesmo ataque direcionado que foi feito lá fora foi feito aqui, só que nós bloqueamos esse ataque. Então percebam aí que realmente são informações bem relevantes. E passando rapidamente aqui um videozinho. Mas depois a gente disponibiliza isso também para o pessoal que está participando do evento, para eles terem essa. Fechado. Bom, eu falei um pouquinho de mercado, mas bem rapidamente para fechar, eu quero falar um pouquinho da Kaspersky, né? Aqui esse vídeo eu vou disponibilizar para vocês, porque ele dá uma resumida em quem é a Kaspersky, mas basicamente a nossa missão é muito simples, é construir um mundo mais seguro, né? Então, para essa missão a gente conta com, nós nos tornamos líderes globais, né, em cibersegurança, e a gente protege a tecnologia, protege tanto seus dispositivos pessoais, tanto dispositivos móveis, seja na sua empresa, na sua casa. A nossa missão realmente é manter as informações seguras dos nossos clientes. E a nossa presença, ela é bem tem uma distribuição geográfica bem interessante, a gente está presente em mais de 200 países, né, entre eles o Brasil, a América Latina, uma região que a gente tem uma presença muito forte, e além disso nós contamos aí com vários centros de transparência, né, é a única fabricante de cibersegurança aí que disponibiliza essa visita, a gente sempre nós sempre tivemos que nos tornar transparentes, né, mostrar como a nossa operação funciona, abertura de código-fonte, mostrar como a gente tem responsabilidade e faz o processamento dessas informações. Então, inclusive, se vocês quiserem visitar um dos nossos centros de transparência, nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, ali na Ponte do Jaguaré, é o nosso headquarter da América Latina e também um dos nossos centros de transparência. Além disso, é tão importante falar sobre isso, né? 1/3 dos nossos funcionários é focado em pesquisa e desenvolvimento. A gente não compra tecnologias de terceiros e aí fica muito mais fácil gerenciar através de uma única console de gerenciamento, né? A gente conta aí com diversos especialistas em cibersegurança, inclusive analistas de malware local. Isso faz toda a diferença. Existem outros fabricantes que não têm analistas de malware local, né? Qual que é a diferença entre apostar ou não numa solução que possui um analista local? Existem alguns pontos que só existem no Brasil, por exemplo, o boleto, é algo pontual, né? Então, imagine quando surgiu o malware do boleto, quem foi o responsável por detectar esse malware? Foi o nosso especialista em segurança, o Fábio Assolini. Ele foi responsável por detectar e por criar uma vacina aí para o malware do boleto. É muito importante porque a maioria dos nossos concorrentes não possui investimentos locais. Então, o tempo de resposta é muito maior e não tem essa velocidade e rapidez na eficiência de proteção. A gente tem mais de 400 milhões de usuários protegidos com a nossa solução espalhados pelo mundo. É importante saber também, né, que a Kaspersky tem uma presença bem massiva. E no Brasil a gente está presente aqui desde 2009, há mais de 10 anos. A gente tem, como eu disse, pesquisadores, analistas e o suporte em português no Brasil é um outro grande diferencial, inclusive nosso suporte é 24/7. Então a gente tem aí toda uma cadeia de parceiros para poder atendê-los, assim, principalmente com a PDG. Esses são alguns dos nossos principais clientes, então a gente tem aqui o Exército, tribunais, aqui clientes de governo, né, Fundação Casa, Força Aérea, Marinha, a gente tem aí grandes clientes que são protegidos pelas nossas soluções. E clientes privados também, né? Então, a gente tem CVC, né, o BPO, que é um grande call center, de diversos segmentos, tá? O que não falta são clientes de segmentos distintos aí, para que vocês sintam-se confortáveis e realmente hoje a Kaspersky, ela protege aí uma gama muito vasta de clientes, tá?
E para finalizar, alguns motivos aqui para escolher Kaspersky, né, não é a Elisandra que está falando, são institutos e através de testes independentes, né, então a V-Test, a V-Comparatives, a gente também ganhou, o Customer Choice pelo Gartner, que é quando o cliente, ele elege, não é o instituto. Ele elege qual é a melhor solução de segurança, nós fomos eleitos por 3 vezes pelos nossos clientes, né, como a melhor solução de segurança, além de, como eu já mencionei, sermos a mais transparente, ao contrário de outros fabricantes que se negam a abrir códigos-fontes, nós não temos esse problema. A nossa diferença em relação aos demais fabricantes é gritante, né? Somos a empresa mais testada, mais bem avaliada e temos aí resultados incríveis, né? Fomos convidados aí pelo AV-Test, AV Comparatives e fomos a única empresa que participou de todos os testes. Isso é bem interessante. E para finalizar, olha que legal. Esse slide aqui, eu acho que dá para ver bem, né? A Kaspersky foi convidada pela V Comparatives, e eles fizeram 113 tipos de ataques diferentes de ransomware para todos esses fabricantes aqui. O único que detectou 100% desses 113 tipos de ataques diferentes foi a Kaspersky. Então, a nossa diferença em relação à concorrência, ela realmente é gritante. Se você tem alguma dúvida, a gente pode mandar um trial para vocês, para que vocês tenham uma experiência e consigam ver na prática, porque que a Kaspersky é realmente a sua melhor opção. E eu tô aqui para poder ajudá-los, tirar as dúvidas também, estou aqui como apoio. E essa é a minha parte de falar um pouquinho da Kaspersky, espero que vocês tenham tido uma boa visão de quem nós somos e por que a Kaspersky é a sua melhor opção. Legal, Eli, muito obrigado. Foi bem esclarecedor aqui, ajudou bastante. Eu fiquei com uma dúvida. Hoje, quantos colaboradores a Kaspersky tem no Brasil? A Kaspersky tem mais de 5.000. Mas no Brasil hoje, porque No a Brasil, gente. no Brasil a gente tem cerca de 60 pessoas. 60 pessoas, legal. É que só para o pessoal ter a ideia do time, além do ecossistema de parceiros também que apoia, que nem a própria ele falou que dá mais de 1.500 parceiros aí. Então é um braço muito forte para ajudar no dia a dia e nas demandas dos colaboradores. E também dos clientes, né, não dos colaboradores. Não, legal, show de bola. Pedrosa, eu acho que agora a gente vai entrar num conceito, eu não vou colocar algo de apresentação. Eu joguei o Pedrosa na fogueira aqui, pegar os 10 anos de experiência que ele tem com tecnologia, e a gente vai começar a fazer um bate-papo mais informal. Eu acho que o tema do nosso evento é falar sobre as tendências e estratégias de cibersegurança de 2023. Então, eu acho que vamos iniciar aqui no nosso bate-papo, mais falando sobre essa questão do que tem acontecido, quais são ainda o que acho que as principais ameaças que a gente tem no nosso dia a dia. E Pedrosa, eu queria ver de você é um cara que está em vários vendors, vários serviços, você tem um conhecimento de várias soluções, e a gente entrar um pouquinho nesse detalhe. Eu acho que ainda o disparado na frente de todo mundo, acho que é ransomware ainda, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho mais, só para dar um pouquinho da sua visão aí sobre esse assunto. Cara, você levantou muita bola aí. Você começar a falar besteira, os caras vão começar a acreditar que é verdade. Então vamos lá, vai. Bom, como você falou, realmente ainda o carro-chefe é o ransomware. Ainda o carro-chefe é o ransomware. Só que com agravante, né? Hoje a gente tem a criptografia de dados e o roubo de dados. Sim. Então, o hacker, ele te cobra 2 vezes. Ele te pede um resgate para decriptar o dado e ele te pede um resgate para não publicar o vazamento. Para não dispor ou para não vender os dados que ele coletou da empresa. Né? Uhum. E aí a gente tem outros pontos. Além desse, hoje, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não é novidade, né, o roubo de dados pessoais. Hoje, se você, por exemplo, a Eli, ela falou de um caso de hospital, né? E, gente, você vender um prontuário médico deve dar uma grana absurda, né? Se é uma pessoa famosa,
você consegue vender assim, ó, pum, rapidinho, e ganha uma baita grana. Aí tem um monte de telejornal querendo comprar essa informação. Né? E o outro ponto é a migração para a nuvem, que não é uma novidade. Tá? A gente já está há alguns anos aí migrando para a nuvem. Hoje a gente... E foi bem legal, porque quando veio a virtualização, todo mundo migrou para a virtualização, né? Sendo bom ou sendo ruim para eles, todo mundo tirou o servidor físico e colocou um servidor virtual, né? E transformou ali todos os servidores físicos num cara só, né? Só que quando o pessoal foi para a nuvem, o pessoal já foi mais atento, né? Porque falou, pô, legal, a gente foi na onda da virtualização, uns se deram muito bem, outros não se deram mal, mas perderam algum dinheiro. Mas quando a gente falou de nuvem, muita gente ficou reticente, e aí começou a ir aos poucos para a nuvem, apesar que a gente tem muita empresa que nasceu na nuvem, né? Hoje as fintechs todas nasceram na nuvem, e a gente tem outras startups também, que os caras não sabem nem o que é um data center, o cara não sabe nem o que é um servidor. Sim. Ele sabe que o servidor dele está em algum lugar, nem aonde ele sabe onde está, né? E o pessoal não olha o seguinte, né? A nuvem, ela tem a obrigação de garantir a estabilidade. Então, ela garante que ela garante que o servidor vai estar de pé. Ela não garante que ele não vai ser invadido. E aí você tem, por exemplo, você pega aí uma Black Friday, que você tem um e-commerce e você precisa subir, sei lá, mais 2, 3, 4 servidores para poder segurar a onda, né, de uma venda, de uma Black Friday, e você sobe esses caras sem o mínimo de proteção, ou você sobe esses caras com uma configuração que pode gerar uma vulnerabilidade. Então, esses pontos, né, então a gente falar de ransomware, a gente falar de proteção de dados pessoais e a gente falar de proteção de cloud, e isso, proteção de cloud, a gente fala de infraestrutura, a gente fala de esteira de desenvolvimento, a gente tem uma abrangência aí que pega esse cara, né? Então, tem bastante coisa para a gente brincar aí com segurança, tá? E uma coisa engraçada, né? A Eli, ela estava falando lá sobre pequenos e médios, né? O custo e tudo mais. E, cara, o que eu mais ouvia quando eu entrei no mercado de segurança, quando você ia visitar um cliente que ele já tinha um nível de maturidade, ele entendia, né, o que ele precisava, ele entendia que, cara, pelo menos eu preciso de um firewall do antivírus, mas aí eu preciso colocar algumas coisas a mais, eu preciso tratar algumas coisas a mais internamente. Mas aí você ouvia muito, eu sou muito pequeno, mas por que alguém vai querer atacar a minha empresa, né? E aí o cara, ele toma lá um ransomware, e aí para a emissão de nota fiscal do cara, o cara não consegue faturar por 2, 3 dias, aí ele descobre o prejuízo que ele toma. O quanto é importante segurança. E às vezes, cara, não é nem o ransomware, às vezes a galera só quer tomar o link do cara para virar um robô numa botnet. Exatamente. E aí o IP dele cai numa blacklist e ele começa a não conseguir acessar mais nada. Então, a galera não olhava isso daí, né? Hoje o pessoal tá olhando melhor. Eu vejo que a gente tem uma evolução que vem acontecendo ao longo dos anos, até em função de conscientização de novas leis, e acho que o principal está sendo mediado, né? A gente tem isso na mídia hoje de fácil acesso. Então, acaba no final do dia, quando sai uma notícia de um vazamento, de um ransomware, de algo mais sério, o pessoal busca se preparar para não ter esse tipo de problema futuro. E que nem a gente estava falando, o ransomware, ele é um problema para o pequeno, para o médio e para o grande, ele não é algo que é específico. E aí você tem todas as medidas de segurança que você tem que adotar para para mitigar esse tipo de problema. E a gente tem parte de IoT, você tem a parte de APTs, você tem muita coisa que entra dentro dos riscos que você tem, engenharia social, a parte de engenharia social, que eu acho que é a porta de entrada ali, onde o pessoal mais
acaba deixando mais solto, não tem um nível de segurança maior, e é onde acaba tendo a porta de entrada para um ataque ser mais sério, né? Cara, hoje, essa parte de engenharia social é impressionante quanto o pessoal consegue. Cara, a gente não olha o cybercrime como deveria olhar, tá? Porque pensa o seguinte: vamos diluir como se fosse uma empresa, e nessa empresa você tem setores. Só que, Sim. no caso do cybercrime, é meio que terceirizado o negócio. Então você tem uma galera que é copywriter, que é a galera que vai escrever o texto que você vai usar no teu phishing. Você tem o cara que vai te dar a lista de e-mails. Você vai contratar a ferramenta para disparar os phishings. Né? Então você vai contratar o servidor que vai receber a conexão ou vai receber os dados do cara que clicou naquele link lá do phishing, né? Então cara, muito poderoso o negócio. E um ponto que eu tô vendo muita gente falar, muito cliente olhando isso daí também, é a parte de treinamento dos funcionários. Tá? Aí não é puxando para Kaspersky, né, que tem a solução, que apresenta uma solução para isso, mas é bem legal porque você consegue fazer uma campanha de phishing. Então você faz com que os usuários caiam e aí você fala, você legal, conscientiza. Meus usuários eles são muito suscetíveis a um ataque. E, cara, às vezes é um negócio muito ridículo que você acaba nem prestando muita atenção. E, por exemplo, o cara recebe lá um e-mail do, sei lá, da PDG IT, só que em vez do IT vai ficar um T. E aí o cara ele bate o olho e fala, pessoa da PDG, deixa eu clicar aqui nesse link que é garantido. Entendeu? E aí a ideia é conscientizar o pessoal para olhar esses detalhes mesmo, né? Sim, sim. E você vê que quando você começa a investigar e fazer um forense de ataque, você vê que é detalhes, são coisas que passam despercebidas ali. Então, se tem um olho treinado, você consegue identificar esse ponto, essa vulnerabilidade. Um item que também que eu acho que é muito latente é essa questão de profissionais de cibersegurança, porque é uma área que ela é jovem para a gente. Você vê que outros países mais envolvidos, o pessoal já está olhando para uma parte de seguro contra ataques, a cibersegurança já tem uma visão totalmente complementada ao negócio, com a visão estratégica junto de um novo contrato, ou até mesmo de um novo serviço que o pessoal está lançando. E no Brasil a gente ainda está nessa caminhada, a gente está engatinhando ainda e está indo a passos não lentos, mas a gente está começando a pegar tração nesse cenário. Isso é legal. Vamos entrar um pouco, então, a gente já falou um pouco das ameaças, falou da engenharia social, de ransomware. Tem mais algum que você veja aí que possa vir para 2023 aí, que possa ser algo, alguma tendência? E depois a gente parte mais para uma parte de quais são as soluções, o que a gente precisa ter dentro de casa para ajudar a mitigar esse tipo de ataques, que ajude a gente na prevenção, e aí a gente passa aí mais na linha da solução do problema, né? Eu nem vou falar de... Eu não vou falar de tendência de ataque, eu vou falar de tendência... Eu não vou falar de solução também, né? Mas falar de tendência de posicionamento seria melhor. Ou postura de segurança, acho que seria a melhor palavra aí para traduzir isso daí. Hoje a gente fala muito de Zero Trust, né? E, sim, cara, é muito louco, porque assim, eu fiz faculdade de sistema de informação. Opa, Pedrosa. Acho que o Pedrosa caiu aqui. Eu acho que sim. Não, mas acho que legal. Acho que vamos entrar então, acho que nessa parte do que a gente